Boa noite, turma. Hoje nós vamos continuar estudando números com vírgulas. Mas hoje nós vamos conhecer eles um pouco mais, saber dizer qual número é maior, qual número é menor, para facilitar nosso entendimento para assuntos profundos, futuros no caso. Os números com vírgula, ou os famosos números decimais. O que são números com vírgulas? Como o próprio nome diz, os números com vírgulas são caracterizados pela presença da vírgula, ou seja, no seu forma gráfica, na sua escrita, vai aparecer uma vírgula entre um número, uma vírgula antes, que tem um número antes e após a vírgula. Isso sim será um número com vírgula. Por exemplo, 0,54. Ó, antes da vírgula tem um 0, depois da vírgula tem um 5, 123. A vírgula sempre vai estar entre números. Todo número decimal, todo número com vírgula, é formado por duas partes: a parte inteira e a parte decimal. A parte inteira fica à esquerda da vírgula e a parte decimal fica à direita da vírgula. O que é a parte inteira? Por exemplo, uma pizza. Temos aqui, imagine uma pizza inteira. Temos uma pizza inteira, então ali é um inteiro. Agora, se eu tivesse uma pizza mais uma fatia, a pizza é um número inteiro e a fatia é uma parte decimal. Então, o número decimal indica uma pequena parte daquele número inteiro. Por exemplo, aqui, nesse número aqui, 123,3. A parte inteira, quem é a parte inteira? O 123, pois ele está à esquerda da vírgula. E a parte decimal é o 3, ao lado da vírgula. Esse 3 não significa um 3 em si. Esse 3 significa um 0,3. Entende? Ele não é um número inteiro, não é um número grande. Ele é uma pequena parte. Aqui embaixo, como estamos explicando, 12,567. Quem é a parte inteira? 12, pois está à esquerda da vírgula. Quem é a parte decimal? 567. E lembrando que esse 567 não se escreve assim. Se eu pedir uma questão, diga a parte inteira e a parte decimal do número. Quem é a parte inteira? 12. 12. E quem é a parte decimal? 0,567. Todo número decimal tem que ser escrito dessa maneira, pois ele não é um número inteiro, é um número decimal, como o próprio nome diz. Enfim, vamos para o próximo slide. Propriedades dos números decimais. Um número decimal não se altera quando se acrescenta ou se suprime um ou mais zeros à direita da sua parte decimal. Um exemplo temos aqui 0,5. Se eu acrescentar um zero, isso à direita do 5, 0,50. Se eu acrescentar outro zero, fica 0,500. Se eu acrescentar outro 0,5 mil. Só que esses zeros, quando são escritos após a vírgula, não influencia nada. Todos eles são iguais a 0,5. 0,5 até o 0,5 milhões. Vai ser o mesmo valor de 0,5, pois a vírgula não interfere. Mesmo jeito, se for retirando 0,23000, 0,23 mil é igual a 0,2300, que é igual a 0,230, que é igual a 0,23. A vírgula, o zero após o número da vírgula, não vai interferir em nada. Aqui temos a multiplicação por número 10, 100 mil, que vocês já sabem.
como é que se faz. A multiplicação, nós deslocamos a vírgula a casa de quantidades de zero para a direita. E na divisão, nós deslocamos a vírgula a cada zero que tiver um número, isso à esquerda. E comparação de números decimais. Quando as partes forem diferentes, o maior número será aquele que tiver a maior parte inteira. Pronto, temos dois números aqui. Dois números com vírgula. Como nós vamos saber se esse número é menor ou maior? Primeiramente, nós vamos olhar a parte inteira. Quem é a parte inteira? É o número que está à esquerda da vírgula. No caso aqui, 3 e 1, não é? Quem é maior, 3 ou 1? O 3. Logo, o número maior vai ser o número que tiver se iniciando com 3, que a parte inteira for o 3. Ou seja, para saber se o número é maior ou menor, nós vamos ver o primeiro número, ou seja, a parte inteira. Se fosse 150 vírgula 3 e 151 vírgula 3 150, vamos fingir que são 150,3 e 151,3. O que nós vamos fazer? Olhar primeiro o número inteiro. Quem é o número inteiro? Tudo aquilo que está à esquerda da vírgula. Ou seja, nesse caso aqui, quem são os números que estão à esquerda da vírgula? É o próprio 150. E nesse caso aqui, é o 151. Quem é maior, 150 ou 151? O 151. Então, automaticamente, o número maior já vai ser esse, que tem o 151. Agora, quando as partes inteiras forem iguais, ou seja, os números à esquerda da vírgula forem iguais, para onde nós vamos olhar? Nós já vamos olhar os números das casas decimais. E o maior número será aquele que possui a maior parte decimal, ou seja, tiver o maior número na casa decimal. Exemplo novamente. Temos aqui 1,1 e 1,2 e 1,2. Quem é... Opa, girou. Quem é maior? 1,1 ou 1,2? A parte inteira, a parte à esquerda da vírgula, são iguais. Então vamos olhar a parte à direita da vírgula, o número decimal. Quem é maior? 1 ou 2? Então, né? O 2 é maior que o 1. Logo, o número maior vai ser 1,2. E se fosse assim? 1,10 e 1,2. Quem seria maior? Quando tivermos casos assim, para podermos terminar, nós temos que igualar a quantidade de números que tem. Ou seja, aqui tem como quantos números? Depois da vírgula, hein? Igualar os números após a vírgula. Temos dois números após a vírgula. E nesse aqui, só tem um número após a vírgula. Então acrescentamos um zero a esse número. E novamente vamos ter. Quem é maior? 1,10 e 1,20. 1,20 é maior. Logo, nós vamos saber quais são os números maiores e menores. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.